Adams, dentro de uma perspectiva teológica, há pouco mais de 50 anos atrás, escreveu certa vez: Satanás promove a injustiça e a inimizade. Ele procura disseminar relações injustas e ódio entre as pessoas, especialmente dentro da igreja, para que deste modo possa conseguir o seu intento. O seu desejo é nos ver odiando uns aos outros, nos destruindo, criando uma atmosfera de indisposição recíproca. Para este mistério, Satanás se vale de seus servos, visto que são ética e espiritualmente seus filhos, a fim de disseminar o ódio entre o povo de Deus. Citando João, o discípulo do amor, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. Por isso, diz J. Adams, ao menor sinal de inimizade em nosso meio, devemos procurar solucionar o problema, não deixando que nenhuma raiz de amargura se perpetue em nosso coração, gerando ressentimento que tantos prejuízos trazem para a nossa vida espiritual, psíquica, física, bem como nossos relacionamentos interpessoais. A unidade da família cristã é um tema deveras importante, que precisamos ter em mente quando pensamos em igreja, quando pensamos em comunidade da fé, quando pensamos em família cristã. E de fato é isso que nós somos. Quando nós passamos pela carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 19, ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E nós precisamos entender o que é ser família de Deus. Ser família de Deus significa saber e entender que temos um Pai em comum. E esse Pai é o nosso Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: os seus, ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome do unigênito Filho de Deus, os quais, segundo João, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade do próprio Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, nos versos 14 a 17, ele diz: pois todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando você é salvo, e nós vimos isso, você é eleito por Deus o Pai na eternidade. Cristo, no tempo, na história, ele cumpre a obra da salvação, morrendo e ressuscitando em seu lugar. E no tempo próprio, essa graça é manifestada a você e você recebe o selo da promessa da salvação, que é o seu Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. O seu corpo se torna agora templo do Espírito Santo. E por isso Paulo diz: pois todos que sois guiados pelo Espírito, Espírito de Deus, por isso o Espírito aqui com letra maiúscula, são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas ele diz: recebeste espírito de adoção, fomos adotados a esta família, baseado no qual clamamos papai ou Abba Pai, mostrando essa relação de proximidade com Deus. Abba Pai. O próprio Espírito, diz Paulo ainda em Romanos, testifica com o nosso espírito que somos de fato filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas esse mesmo Paulo que escreve a sua carta aos Romanos, ele também escreve a sua carta aos Gálatas. E na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 26, ele diz: pois todos vós, judeus e gentios, assim como havia na igreja de Éfeso
Essa discussão entre judeus e gentios também havia na igreja de Gálatas. E ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Cristo Jesus. O mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, que escreveu aos Gálatas, escreve também essa carta aos Efésios. Agora, lá no primeiro capítulo, nós vamos apenas relembrar o que nós já vimos, o que nós já pregamos aqui neste púlpito. Ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Se fomos adotados à família de Deus, se somos filhos de Deus, nós pertencemos a uma mesma família. Todos somos filhos de Deus, temos um Pai em comum, temos um Salvador em comum, temos um Espírito que nos consola, que nos guia, e por isso nós devemos nos empenhar, nos esforçar para manter a paz e a unidade fraternal do corpo de Cristo que somos nós, a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja visível de Cristo na terra. E é sobre isso que Paulo vai tratar em boa parte da sua epístola, na carta aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, ele vai tratar de forma mais doutrinária, ele vai dar as bases, os princípios pelos quais os crentes de Éfeso devem se pautar, se basear. Quais são os fundamentos? Quais são as bases, as doutrinas? Está lá no capítulo 1, ele vai antes das eras, antes da criação do mundo, mostrar a escolha, a predileção de Deus, a eleição de Deus antes da fundação do mundo. Ele vai mostrar a obra de Cristo, ele vai mostrar o papel do Espírito, ele vai caminhando mostrando a obra de Deus na salvação da sua igreja. Ele faz isso de modo extraordinário e ele vai fundamentando essas doutrinas. Agora você vai ver que o teor da carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 4, vai se tornar um pouco mais prática. Se você tem as bases doutrinárias, o porquê, os motivos, as razões pela qual você deve se pautar, se basear, fundamentar a sua vida, agora ele vai mostrar de que modo prático isso se aplica, de que maneira essas doutrinas, essas verdades, essa obra da salvação, o papel da Trindade que Deus operou maravilhosamente na sua vida, deve se cumprir de modo prático. Então percebam que a partir do capítulo 4, vai ter ensinamentos muito mais prático, ensinamentos diretos, exortações práticas e diretas para a igreja de Éfeso. Tanto que Russell Shedd diz que nos 3 primeiros capítulos, Paulo fornece uma visão do todo. Começando antes da criação, quando Deus planejou a nossa incorporação no novo homem, e como Ele nos resgatou do império das trevas, e está formando sua obra de arte, e essa obra agora unificada, derruba todas as barreiras culturais e raciais e até mesmo daquele contexto religiosas, judeus e gentios, como constatamos no caso específico aqui, o judeu e do gentil. Portanto, quando Paulo escreveu aos Efésios, havia esses rumores de divisões na igreja. Alguns irmãos da igreja de Éfeso estavam disputando posições entre si na igreja, discussões entre judeus e gentios, e isso estava causando aquela barreira da inimizade, que lá no capítulo 2 nós já vimos que foi derrubada por meio da obra de Cristo. Ele derrubou esta barreira da inimizade que fazia separação. 2,16 especificamente, e reconciliasse ambos, judeu e gentil, em um só corpo com Deus, por intermédio de quem? Da cruz, ou seja, da obra de Cristo, da obra vicária, do sangue de Cristo derramado na cruz, destruindo por ela a inimizade. Então ele começa a tratar deste tema da comunhão, mostrando que a comunhão é necessária entre os judeus e gentios, que eles não podem mais andar em inimizade, porque o mesmo Cristo que salvou os judeus é o mesmo Cristo que salvou os gentios, e por isso eles devem se esforçar por preservar este vínculo, essa unidade. Ele escreve que toda barreira deve ser dissolvida por meio da cruz, por meio da obra de Cristo. Agora é fato que contendas, discussões, de fato existem no meio do povo de Deus. Se você não acredita, basta ler as epístolas de Paulo.
Desde os primórdios, isso não acontece no nosso tempo, mas desde que a igreja existe contendas de discussões. Isso acontece por causa do pecado que ainda habita em nós. Ainda habita em nós. Somos pecadores e sabemos disso, mas somos pecadores que estão crescendo em santificação e graça, que estão aprendendo a lidar com os defeitos uns dos outros, e através desse aprendizado nós vamos entendendo o que é ser igreja, a necessidade de reconhecer os erros, de pedir perdão e de ser perdoado. Isso é o Evangelho agindo em nós e nos tornando igreja, e através desse processo mútuo, dessa relação, dessa mutualidade, nós vamos crescendo e nos fortalecendo em santificação e graça, como corpo de Cristo na terra. Você vê problemas de contendas, de grupinhos, de inimizade na igreja de Corinto, você vê na igreja de Éfeso, você vê em Gálatas, você vê Evode e Sintique na igreja de Filipos. Então você vê que isso existe nas igrejas, mas desde as igrejas primitivas. E por isso é um tema tão importante falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E Paulo vai ter isso como um tema central aqui na sua epístola aos Efésios. É um tema muito importante, a unidade do corpo de Cristo. E a primeira lição que Paulo vai nos trazer aqui, nesse capítulo 4, é em relação ao nosso chamado, à nossa vocação. E quando eu falo vocação, nós vamos entender o que isso significa. Vamos acompanhar lá o primeiro versículo do capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Mais uma vez, ele traz esse conceito, a ideia de que ele estava preso, preso em Roma. Ele escreve essa carta, da sua primeira prisão em Roma. Ele se denomina assim no capítulo 3 e retoma, esse mesmo adjetivo ali para qualificá-lo: eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. A prisão nunca foi motivo para Paulo desanimar, para Paulo entender que o seu apostolado, que o seu ministério estava acorrentado. Nunca foi. Ele se utilizava de cartas, ele nunca deixou de orar, ele sempre estava vívido e ávido, lutando pelas igrejas que ele fundou e as igrejas que ele não fundou também, mas pelos crentes espalhados pela Europa, pela Ásia Menor, fortalecendo aqueles irmãos em oração através de cartas, exortando e orientando aqueles irmãos. Ele faz isso aqui da prisão e se denomina como prisioneiro no Senhor. E aqui a exortação é: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Mas qual que é o sentido disso? Como andar de modo digno da vocação? O que ele quer dizer com vocação? Qual é o sentido disso? Geralmente, quando pensamos em vocação, na área profissional, nós entendemos que são campos em que você pode atuar profissionalmente. O jovem, quando ele está lá no ensino médio e não sabe o que quer fazer, você tem lá alguns cursos vocacionais. Então você vai fazer alguns desses cursos e esses cursos vão revelar algumas aptidões. Se você tem aptidões mais na área de exatas, então ele vai sugerir alguns cursos relacionados a essa área, ou humanas relacionados à área de humanas, ou biológicas relacionados à área da saúde, enfim. São cursos que vão apontar um caminho que você pode seguir no sentido da sua função profissional. Mas não é esse sentido bíblico aqui que Paulo está dizendo. Que andeis de modo digno da vocação diz respeito ao seu chamado à salvação. Você foi chamado à salvação. Uma vez Cristo o alcançou na sua miséria, na sua condição de pecado, o Espírito Santo te vivificou e você creu em Cristo como seu Salvador e se tornou uma nova criatura. Essa é a sua vocação. Você foi vocacionado por Deus para pertencer à sua família. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você foi vocacionado, ande de modo digno da vocação a que fosse chamado. Ande de modo digno da vocação
a que fostes chamado. Então, o primeiro ensino, a primeira exortação, e aqui, a partir do capítulo 4, são exortações, né? São imperativos, são exortações que Paulo vai trazer. Andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. São crentes? Sim, somos crentes. Então andem como crentes. Vivam como crentes. Se comportem como crentes. Falem como crentes. Vivam no mundo, porque aqui dentro é fácil, mas no mundo como crentes. É isso que ele está dizendo. De modo digno da vocação a que fostes chamados no sentido, olha, vocês foram libertados. Deus os tirou do império das trevas, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que ele trata, né, dos crentes sem Cristo, a nossa condição lá no início da sua carta. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas vocês foram chamados. Vocês antes, outrora, andavam conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, satisfazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Mas isso é outrora, era noutro tempo. Agora não, agora vocês devem andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês são crentes, portanto andem como crentes, se comportem como crentes, vivam como crentes, falem como crentes, convivam no meio do povo de Deus, tenham amizades e vínculos com o povo de Deus, não flertem com as coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o seu primeiro ensino. Mas de que modo? Aí nos perguntamos, mas como é possível? Paulo nos dá uma dica. De que maneira nós podemos andar de modo digno? De que maneira o crente pode andar de modo digno da vocação a que foi chamado, né, da sua salvação? Ou, em outras palavras, como o crente pode se comportar como crente? E aí ele vai nos dar algumas dicas que estão lá no versículo 2. De que maneira você anda de modo digno da vocação a que fosse chamado? Tem aqui alguns modos que Paulo vai sugerir. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa é uma maneira que você vai demonstrar de modo digno a vocação para a qual você foi chamado por Deus, a sua salvação. Então, como devemos reconhecer o nosso chamado? Suportando uns aos outros em amor, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos tratar desses 3 fatos que Paulo coloca aqui: humildade, mansidão e longanimidade. A primeira deles que aparece é a humildade. É muito interessante a definição que o dicionário de James Strong nos traz, porque essa palavra que foi traduzida, né, para a nossa língua como humildade, significa, né, traduzindo literalmente, a opinião daquele que tem de si mesmo, a opinião humilde a respeito de si mesmo, ou aquele que tem um senso de si mesmo, de profundo senso de insignificância. Profundo senso de insignificância, traduzindo essa palavra grega ao pé da letra. Profundo senso de insignificância, ou aquele que se comporta com modéstia, humildade e submissão. Humildade para os romanos era sinal de fraqueza, era símbolo de fraqueza, de covardia. Não era visto como algo nobre, né? Não era visto como algo nobre, não era visto. Era visto como alguém que era fraco. Então, ser humilde para o contexto romano simbolizava alguém fraco, alguém sem energia, alguém desprezível. Mas vejam que na ética cristã isso é invertido, esses valores são invertidos. Aquele que quiser ser o primeiro, que Cristo diz: sirva o seu próximo. E ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Então Cristo vai inverter esses valores na ética cristã, eles são totalmente invertidos. E humildade, de fato, é alguém que tem uma opinião pequena,
humilde de si mesmo, um profundo senso de insignificância. Se tem uma coisa, meus irmãos, que Deus abomina é a arrogância. A arrogância, a prepotência, isso é abominável diante de Deus. E nós não podemos conceber a ideia de um crente que foi salvo pela graça de Deus, que entende a sua condição de pecador, miserável, morto em delito e pecado, com alguém que é arrogante. A arrogância não combina com o caráter cristão. A pessoa que é arrogante, ela não conheceu de fato a graça de Cristo, porque ela sabe que se não for a graça e a misericórdia de Cristo, ela está perdida. Ela está perdida. O Salmo 101, versículo 5 diz: ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Salmo de Davi, Salmo 101. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar altivo e coração soberbo, arrogante, não o suportarei. Deus não suporta o que tem olhar altivo, coração soberbo, a pessoa arrogante. Provérbios tem lições preciosas sobre o orgulho. E ele diz, 21:4: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. São pecado. Provérbios ainda, capítulo 6, versículos 15 a 18, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Primeira delas, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa coisa o Senhor abomina e a sua alma aborrece. O Senhor não tolera a arrogância e o olhar altivo, pelo contrário, Ele ama os humildes. A bem-aventurança começa assim, quando Jesus Cristo se coloca no monte. Ele vai falar o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. Ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Sabem por quê? Porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, abençoados, muito felizes, verdadeiramente felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando os seus discípulos estavam contendendo com Jesus não, entre si, qual deles seria o maior no reino dos céus? Jesus chamou eles e disse assim: olha, não é assim entre vós não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No texto que nós lemos em Filipenses 2, nós vemos que o próprio Cristo se esvaziou, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, meus irmãos, nós podemos reconhecer e andar de modo digno da nossa vocação. Primeiro ponto, andando com humildade, aprendendo a ter um caráter humilde. Se não temos, peça a Deus que nos quebrante, que tire o orgulho do nosso coração, que traga quebrantamento, arrependimento, que nos molde e nos faça reconhecer que somente Ele é digno de toda glória, honra, louvor, poder e adoração, e que nós estamos aqui apenas para servir uns aos outros e a igreja de Cristo. Mas o segundo ponto, ele diz a respeito da mansidão, com toda a humildade e mansidão. A mansidão é uma outra característica marcada
na vida do crente. O crente deve entender que mansidão é ter um espírito brando, um espírito não inclinado a contendas e discussões. Ser manso é suportar adversidades contra nós, não de maneira vingativa, mas tolerando com paciência e amor. E também é um tema das bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Hernandes Dias Lopes diz que mansidão não é ser bobo, mas mansidão é ter poder sob controle. Mansidão é ter poder sob controle, é domínio próprio, é saber dominar a si mesmo. Mas não é fácil ser manso, porque a nossa tendência é reagir quando alguém nos ofende, é não virar a outra face, como nos é ensinado por Cristo, mas é reagir, né? Não é fazer igual o Bambam que abriu a guarda, né? Mas geralmente é revidar, é reagir. Essa é a nossa reação, porque o nosso coração é pecaminoso e não é fácil responder aos ultrajes, às queixas que contra nós se levantam. Mas é necessário entender que a mansidão é um passo, é um processo importante da vida cristã e nós precisamos buscar essa mansidão em Deus. E é uma das características daquele que tem o Espírito, né? O fruto do Espírito, como Paulo escreve aos Gálatas: mansidão, seguido do domínio próprio, e ele acrescenta: contra essas coisas não há lei. Mansidão, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é um outro tema importante que Paulo traz aqui como reconhecimento da vocação a que fostes chamado. O crente precisa aprender a ser longânimo. Mas o que significa essa palavra? Traduzindo ou trazendo aqui outros sinônimos dessa palavra, significa ser paciente, ter tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência. Ser longânime significa ter paciência, e a paciência deve ser uma outra virtude da vida do cristão e nos ajudará em nossos relacionamentos. Lembra que Paulo está falando aqui sobre unidade. Ele está criando todo um cenário para tratar do tema central, que é a unidade. Olha, reconheçam, andem de modo digno da vocação que fosse chamado. Como? Humildade, mansidão, longanimidade. Porque aqui eu vou entrar no ponto principal, que é a unidade. Se esforcem por isso, mas antes aprendam a ser longânimo. Então essas são as 3 marcas do caráter da vocação a que fomos chamados: humildade, mansidão e longanimidade. Para fazer o quê, pastor? Para fazer o quê? Se você tem humildade, se você tem mansidão e você tem longanimidade, você vai conseguir dar suporte aos seus irmãos na fé, suportando uns aos outros em amor. Devemos suportar, e o suportar é dar suporte, é sustentar, é oferecer ajuda, é dar sustento a alguém. Se lembram de Moisés, quando o povo de Israel estava no deserto e ali houve uma guerra e ele precisou se colocar no monte, e as suas mãos, uma hora, quando eles estavam com as suas mãos levantadas, o povo enfrentava os seus inimigos e prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, porque ele cansava, aí os inimigos prevaleciam contra o povo de Deus. Se colocou 2 ajudadores para lhe dar suporte. Ur e Arão se colocaram ao lado de Moisés, colocaram uma pedra para ele sentar. Então ele ficou sentado e um de cada lado começou a dar suporte, suportando uns aos outros em amor. E assim ele conseguiu manter a sua mão levantada e o povo de Israel prevaleceu contra os seus inimigos. Essa mesma palavra aparece em outra carta, uma carta semelhante à que ele escreve aos Efésios, porém, escrevendo aos Colossenses, ele diz: suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós
também, mostrando a ideia de suportar, juntamente com o conceito e o dever de perdão mútuo, perdoando mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, como é que você reconhece a sua vocação? Andando com humildade, mansidão e longanimidade. E para quê? Para poder servir de suporte ao seu irmão na fé, suportando ao seu irmão na fé, servindo de ajuda nas horas difíceis que o seu irmão precisar de você, nas horas difíceis que o seu irmão precisar que você o socorra. E agora no versículo 3 ele vai entrar num tema importantíssimo: suportando uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a terceira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. A primeira é reconhecer a nossa vocação. De que maneira? Andando com humildade, mansidão e longanimidade para dar suporte ao nosso irmão. Segunda lição. E a terceira, devemos, portanto, uma vez que reconhecemos a vocação, andamos com humildade, mansidão e longanimidade, agora devemos nos esforçar, nos empenhar para preservar essa unidade do corpo de Cristo. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Este é o terceiro ensino de Paulo aos Efésios no capítulo 4, versículo 3, que devemos nos empenhar. Meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo é graça de Deus. Ela foi conquistada por Cristo na cruz. É um presente de Deus para a sua igreja. É uma dádiva. Comunhão deliciosa, como nós cantamos aqui no hino congregacional. É uma comunhão deliciosa que nós temos com Deus e com o seu corpo. Então, nós entendemos que isso é obra de Deus, mas por outro lado, nós devemos nos esforçar para manter, para preservar esta unidade do Espírito, para manter este vínculo de paz no meio da igreja de Cristo. Mas esse esforço, meus irmãos, não é qualquer esforço. O esforço aqui é acompanhado da palavra diligente, e o diligente mostra um esforço extremo. É um empenho, é uma dedicação, é o esmero naquilo que se faz. Não é algo que você tenta uma vez, vou tentar falar com aquele irmão, mas não deu certo, né? Você liga uma vez, não deu certo, deixa para lá. Não, você vai se esforçar, você vai se empenhar, você vai envidar os seus esforços para manter este vínculo, essa harmonia, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso, meus irmãos, é a qualidade de um pacificador, que é uma outra bem-aventurança que Jesus trata no seu sermão, no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados para sermos promotores da paz e não disseminarmos o ódio, não disseminarmos contendas, discórdias no meio do povo de Deus. Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro, o fofoqueiro, traduzindo com a linguagem mais coloquial, descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Separa os maiores amigos. Nós temos que ser pacificadores e nos esforçar para isso. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras que promovam a paz, não que semeiem a discórdia. Palavras que promovam a comunhão do corpo de Cristo e não que tragam discórdia ou atirem lenha na fogueira para promover a desunião. Devemos, portanto, nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade do Espírito, que foi tão cara. Custou o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo derramado na cruz.
Hernandes Dias Lopes, ele faz uma distinção entre unidade e uniformidade. Ele diz que unidade vem do interior, é uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado de pressão exterior. Você força alguma coisa. Essa unidade não é externa e nem mecânica, mas interna e orgânica. Ela não é imposta por força exterior, senão que pela virtude do poder de Cristo que habita o crente, procede de dentro do organismo da igreja. Então, assim, eu posso pregar aqui para os irmãos. Os irmãos podem se empenhar e se esforçar para promover o vínculo da paz, da unidade da igreja, mas quem faz a obra da unidade é Cristo. Por isso que a unidade começa com os joelhos no chão, joelhos dobrados, para que Deus opere a obra da unidade no meio do seu povo, no corpo de Cristo, na igreja que lhe pertence. Agora, quais são as razões? Por que Paulo diz que nós devemos cuidar, andar de modo digno da nossa vocação, andar com humildade, mansidão, longanimidade? Por que nós devemos suportar uns aos outros e nos esforçar para promover essa unidade do Espírito no vínculo da paz? Quais são as razões? Paulo vai mostrar as razões aqui dos versículos de 4 a 6. Sabem por quê? Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá bom essas razões? Acho que são suficientes, né? Para andarmos em unidade, para nos esforçarmos pela comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Meus irmãos, no céu não vai existir dois céus, um para o judeu e um para o grego. Não vai existir um céu para o judeu e um para o gentil. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam viver em unidade, porque há um só corpo, o corpo de Cristo, o corpo que foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Vocês precisam andar em unidade, porque há um só Espírito que habita no judeu e habita no gentil. O Espírito que é o selo, a garantia, a certeza da salvação. Vocês precisam andar em unidade, porque vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação, a esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando virá para buscar a sua noiva. Vocês devem andar em unidade, porque há um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vocês devem andar em unidade porque há uma só fé. Vocês devem andar em unidade porque há um só batismo, há um só Deus, e esse Deus é o Pai de todos. É o seu Pai e é o meu Pai, é o Pai daquele irmão que você não gosta muito, mas é o Pai dele também, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E o texto que o nosso irmão Jefferson leu em 1 Coríntios, eu havia colocado aqui para citar, mas como ele já leu, mostra essa unidade do corpo, que sendo muitos membros, somos apenas um corpo, e temos um só cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E Ele nos deu motivos aqui de sobra para lutarmos e nos esforçarmos diligentemente em prol dessa unidade cristã, porque pertencemos a um só corpo. 3 lições nós aprendemos aqui. Primeiro, devemos reconhecer a nossa vocação e andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Somos crentes? Andemos como crentes. Vivamos como crentes. Segunda lição, devemos suportar uns aos outros em amor, andando com humildade, mansidão e longanimidade. Terceira lição, devemos nos esforçar em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se há alguma discórdia no meio do corpo de Cristo, o que tem nos impedido de reconciliarmos com os nossos irmãos?
O que tem sido um empecilho para nos alegrarmos diante de uma reconciliação genuína e verdadeira? A dureza do nosso coração? Oremos para que Deus nos quebrante. Oremos para que Deus tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, disposto a obedecer, capaz de perdoar, suportar uns aos outros. Nós precisamos viver a vida cristã para a qual Deus nos criou, marcada por perdão, reconciliação, renovação da amizade, do vínculo, da paz. Precisamos aprender a ter corações humildes, mansos, longânimos. Peçamos a Deus que nos ensine a viver dessa maneira, e não é fácil. Ser humilde, manso e longânimo não é fácil. É fácil pregar, mas não é fácil viver com humildade, mansidão e longanimidade. Que Deus nos ajude a viver essas três evidências que mostram a marca de alguém que reconhece a vocação para o qual fomos chamados. Porque lembre, meus irmãos, nós somos membros de uma mesma família, a família de Cristo, comprada pelo sangue do Cordeiro. A família que, segundo Pedro, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude, nos abençoe a viver essa unidade, essa comunhão deliciosa. Amém?